Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast aqui na Escola Primeiro Porto. Que emoção, hein, meninas? Vamos falar sobre um assunto muito importante: as notas. Além das notas, o que a escola ensina para a vida? Além dos números no boletim, vamos falar sobre autonomia, criatividade, resiliência. Vamos falar sobre empatia. E eu já começo deixando uma pergunta aqui. Se amanhã não existissem notas, como mediríamos o sucesso dos nossos alunos? Para dar início, vou começar com o primeiro ano. Porque antes de falar de notas, nós vamos falar sobre algo que é essencial, né, Fran? Sim. Sobre a segurança, tanto das famílias quanto dos alunos. Como é isso no início desse primeiro ano, Fran? Nós recebemos no primeiro ano as crianças passando pela primeira grande transição da vida escolar deles. E essa fase, né, essa nova fase, ela gera muito medo, uma expectativa enorme, e eles percebem que algo mudou. Então, nosso papel como educador é fazer com que eles se sintam seguros e capazes. E a partir do momento que essas crianças se sentem seguras, elas se entregam para esse processo, assim, e o negócio acontece. Outra coisa que eu acho fundamental é a família andar junto com a escola. A família precisa, sim, orientar, ser presente, mas valorizar essa fase. Porque às vezes parece que, primeiro ano é muito fácil, né? É o colorir, é o brincar, o alfabeto, mas nós precisamos valorizar desde o começo. Precisamos entender que o primeiro ano ele é a base, ele é o alicerce, é onde tudo começa. E essa base, ela precisa estar forte, ela precisa estar sólida para que os demais anos consigam alcançar suas metas também, né? Exatamente. Sobre as notas, nós não esperamos notas no primeiro ano, né? A gente espera crescimento, maturidade e vontade. Aí a nota é uma consequência de tudo isso. E aí, pensando nesse combo, né, Fran, me vem em mente a questão do... Como que é essa questão do brincar para o caderno, né? Essa mistura de medo e agora é só lição, agora não vai ter mais brincadeira. Como que funciona? O caderno, ele é o símbolo do agora é sério. Agora o negócio começou mesmo. É até engraçado quando eles chegam no primeiro dia de aula com material escolar, a primeira coisa que eles querem usar é o caderno. Vamos escrever, né? Primeiro ano, preciso escrever, preciso ler. Mas não é sobre ter medo ou sobre deixar de brincar, porque isso, a brincadeira, ela continua, né? O caderno, ele é uma parte de uma responsabilidade que eles estão criando, né? E é muito bonito de ver quando eles começam a pensar, a escrever, a ler, a usar aquela ferramenta, o caderno, ele para de ser obrigação e ele passa a ser conquista. Que bacana, né? Aí eu penso, Dani, vai para um terceiro ano, você já ficou por muito tempo em terceiro ano, né? Sim, 4 anos eu trabalhei com terceiro ano. E aí, quando chega no terceiro ano, é uma virada de chave que acontece, porque os conteúdos aumentam, eles são uma virada aí nesse ciclo. E como que é isso diante desses medos, dessas viradas de conteúdo? Como que acontece a hora que chega no terceiro ano? Quando eles chegam no terceiro ano, eles já chegam com esse medinho. Nossa, professora, agora o terceiro ano é mais difícil, tem mais conteúdo, nós vamos brincar menos. Nada disso acontece, a brincadeira permanece, o acolhimento, o carinho, o respeito. Muda-se, né? Que temos sim mais conteúdos, né? A matemática, ela dá um salto grande, mas nada que com amor, carinho, a gente não consiga resolver. E sim trazê-los cada vez mais para perto. O acolhimento faz total diferença. Uma vez eu ouvi de uma diretora de um colégio muito bacana, que ela disse assim, que o acolhimento nos primeiros dias de aula, quando você se torna uma nova professora, ela faz total diferença. Que é aquilo que faz com que os alunos se sintam felizes, né? Então eu acho que é muito importante essa parte do acolhimento, de todos trabalharem juntos, e eles entenderem que não mudou muita coisa. Que o brincar, que estar juntos com os amigos, vai sempre manter. Legal. Te ouvindo falar sobre acolhimento,
me vem logo conflitos emocionais. Exatamente. E de que forma nós, escola, podemos ajudar os alunos, as famílias a enfrentar esses novos desafios? Então, a escola ajuda quando ela consegue ensinar que esses conflitos não são fracassos, mas é uma oportunidade de desenvolver a maturidade. Com uma orientação adequada, o aluno ele aprende que não é só o conteúdo pedagógico, mas sim ele aprende a lidar com ele e com os amigos também. Bacana. Vocês sentem isso em sala também? Sim, muito. E eu acho, né, que o 4º, 5º ano, eles já estão muito próximos do F2, né? F2. Então, tem algo ali que eles estão também trabalhando, né, esses conflitos para chegar bem no F2. Para chegar preparados, né? Na verdade, são o início dos conflitos, né? Porque ali eles começam toda a transição da adolescência, e a adolescência sem conflito não é adolescência bem-vinda, de passagem. É necessário ali. É necessário, mas a gente ajuda, eu acredito, que a fazê-los entender que é possível solucionar os conflitos, viver apesar deles, e isso é o mais importante. Tem até um exemplo que aconteceu ano passado, de um aluno da sala trouxe um brinquedo e deixou o brinquedo, deixou os outros amigos brincarem, e ele escolheu ir brincar com outros amigos. No momento de organizar o material, ele percebeu que o brinquedo estava quebrado. E aí ele começou a chorar, o que eu vou fazer? Quebraram o meu brinquedo. E aí a amiga, né, que estava brincando, percebeu todo esse acontecimento e foi lá e falou, olha, me desculpa, foi sem querer. E como um estalo, tudo acabou bem. Ele falou, tudo bem, eu desculpo. Então, é a maturidade, né? Foi só um pedido de desculpa, né? E precisou resolver um pedido de desculpas. Porque os conflitos, eles fazem parte da nossa vida, inclusive enquanto adultos. Então, se a escola prepara para a vida, é ensiná-los que conflitos sempre existirão. Exatamente. Mas que a gente tem meios, estratégias de encontrar soluções, de tentar resolver e superá-los da melhor forma possível. Que faz parte, vai ficar tudo bem, né, gente? Uma boa tudo bem. orientação, né? Uma orientação adequada. Dá tudo certo. Fran, voltando aí pro primeiro ano, né, e pensando nessa questão do acolhimento, do entender os conflitos, tem alguma situação que você vivenciou assim, em sala de aula, que você presenciou de um aluno que superou, que você possa compartilhar aqui com a gente? O primeiro ano é todo momento, né? Altas emoções, né? Eu posso escrever um livro, mas tem sim. Mas tem uma história que eu guardo muito assim no coração, que eu tive uma aluna que hoje ela já está no 5º ano. Eu adoro ver eles crescendo. É muito gostoso encontrar no corredor e ainda me chamam de tia, né? Eu adoro. Maiores que eu. Mas eu tive uma aluna que ela era muito insegura na parte da escrita. Ela não apresentava nenhuma dificuldade de conteúdo, ela acompanhava super bem, mas ela era insegura na hora da escrita. Então, todo momento era um ditado, alguma frase. Ela chegava na minha mesa, Fran, tá certo, tia, tá certo. E sempre assentavam, era uma letrinha ou outra e tudo bem, né? E ela insegura. E aí, uma vez, eu decidi devolver a pergunta para ela. Eu falei, o que você acha? Você acha que tá certo? Ela parou, analisou. E falou, acho que sim, bem baixinho ainda, né? Eu falei, então confia. E aí essa palavra confia virou nosso código. Toda vez que ela tinha uma dúvida e levantava, eu olhava, ela nem precisava falar, ela falava, confia. Ai, que bacana! E aí, estabelecer. E aí ela realmente começou a confiar nela. Pode parecer pequeno, mas ali começou uma segurança para a vida dela. E hoje, assim, encontrando nos corredores da escola, eu fico muito feliz de ter participado desse processo. Bacana.
esse encantamento pelo conhecimento, ele é importante, porque eu acredito que a criança ela precisa entender que conhecimento é para a vida, é para a sociedade, é para a hora que ela vai viver a vida adulta, né? Isso. E aí entra o quê? Entra a famosa divisão no terceiro ano, né? Exato. Aí a gente volta pro terceiro, volta a falar de conflito pedagógico de novo. Aquele E aí, aquele bicho de 7 cabeças. E aí eu fico pensando aqui, Dani, como que, atrelado à divisão, fração no quarto ano, como que eu vou fazer para o meu filho, para o meu aluno, não perder esse encantamento pelo conhecimento, focando que é muito além de notas. Exatamente. A gente está falando de conhecimento, a gente está falando a hora que ele foi viver, que ele foi dividir um lanche com um amigo. Exatamente. Né? Aí já entra a divisão. Quando eles chegam pro terceiro ano e percebem que tem a famosa divisão, para eles, tudo que está no papel assusta de uma forma. Bom, eu não conheço, então para eles se sentem o quê? Com medo. Mas existem várias estratégias para se trabalhar a divisão, né? A gente costuma trabalhar a divisão, uma pizza que come em casa, nós vamos lá, dividimos a pizza. É uma divisão. Eu costumo dizer que a divisão é uma forma justa de dividir. Então, tem a pizza, tem o lanchinho que eles compartilham no momento do lanche, onde eu trago lá 10 biscoitinhos e vou dividir por 2. Então, aí já entra a divisão, né? Então, eles começam a entender, através da prática lúdica, que a divisão não é esse bicho de 7 cabeças, mas sim algo que, quando eles começam a dominar, se apaixonam, eles ficam encantados, né? Isso é muito bonito de ver no terceiro ano, esse desenvolvimento em que eles perdem o medo da matemática, começam a trabalhar. E que ela faz parte da vida. E que ela faz parte da vida, para toda a vida. Porque matemática está no português, está em geografia, né? A gente linka muito isso dentro da apostila, né? A matemática e geografia. Isso é muito divertido. Marisa, a matemática, os conflitos emocionais, o conhecimento, né? Tudo que envolve escola, que envolve a preparação para a vida, né? Que a gente está conversando aqui. De que forma você acha que nós, Fundamental 1, preparamos os nossos alunos, as nossas crianças, para um novo ciclo que é o Fundamental 2? Planejar sempre. Equilibrar a cobrança e o cuidado emocional nos quartos e quinto anos é um desafio comum, mas importante. No Fundamental 2, o volume de conteúdo é maior, a maneira de aprender é diferente, só que fortalecendo o desenvolvimento da autonomia, da tolerância à frustração e autoestima. Eu Fundamental. acho que a gente pode falar aí um pouquinho também sobre responsabilidade, Sim. né? Porque sim. eu acho que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças a questão da responsabilidade, da consequência. A gente traz tanto isso à tona nas nossas reuniões, nas falas da nossa diretora, Tatiana. Então, eu acho super importante a gente entender que responsabilidade é uma virada de ciclo, agora é comigo, eu preciso me comprometer mais, e que na vida há consequências, né? Se eu falto do meu trabalho, qual que é a consequência daquela falta? Se eu não pago a conta de luz, qual é a consequência, né? Então, eu acho que preparar os nossos alunos para a vida, para o Fundamental 2, é fazê-los entender o que é realmente uma consequência. Sim. Gente, eu tô adorando o nosso bate-papo. Mas vocês acreditam que já tá chegando no fim? Ai, meu Deus. Passa muito rápido. Passa. Nossa. E aí, eu preparei, então, um bate-bola rapidinho pra gente finalizar. E vou aproveitar para quem está assistindo, prestar atenção, refletir sobre essas perguntas. E o que você responderia? Preparados para as nossas perguntinhas de bate-bola? Vamos lá. Uma palavra que define a escola além das notas. Construção. Aprendizado. Resiliência.
Uau! Um momento inesquecível que vocês já viveram em sala de aula. Acho que primeiro ano é quando eles comemoram algum acerto, algo que eles estão vivenciando. O respeito pelos colegas. Eles são bem unidos, né? São unidos. Uma turma que resolveu um conflito com um pedido de desculpas e aí depois fez um trabalho em grupo com muito respeito. Foi muito legal. Qual habilidade da vida vocês mais veem nascer em sala de aula? Acho que no primeiro ano saber ouvir, aprender a ouvir. Eu acredito que seja a organização. Ter coragem de tentar, mesmo com medo. Uma coisa que vocês aprenderam com seus alunos e levam para a vida. O crescer. O crescer. Que a simplicidade vale mais do que o discurso. O pedir desculpas. Se vocês pudessem resumir o Fundamental 1 em uma única imagem, qual seria? O grupo unido e as descobertas, assim. Uma ponte que leva para o futuro. Aquele futuro incerto. Um voo de pássaros. Uau, quanta inspiração! Se pudessem dar um conselho para os pais, qual seria? Valorizar a escola e saber que nós estamos dando o nosso melhor aqui. Apoiem seus filhos, mesmo nos erros. É muito importante. Olhar para o processo, não só para o resultado. Que delícia de bate-papo! Aproveito para encerrar, para agradecer cada um de vocês e essas professoras incríveis que aceitaram o meu convite. Que possamos construir juntos essa escola que vai além das notas. Beijo, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite.